Mas vamos falar com a Vamos. deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL. Bom, Janaína, é um prazer falar contigo mais uma Bom vez. dia, Datena. Bom dia a Bom todos os dia. seus telespectadores. Uma honra poder participar novamente desse diálogo. Olha, você pode falar de cátedra, né? Porque você tem origem nas leis. Então, quando o ministro Marco Aurélio disse assim, o Estado sou eu, e eu sou magnânimo e magnífico, e eu estou aqui legislando em cima da lei, e vocês fizeram essa lei, eu simplesmente segui essa lei. Ele incorre em erro e há indícios de que haja problemas nessa decisão dele, porque a senhora comentou que essa decisão deveria ser investigada. Vamos lá. Quando a gente dá aula sobre prisão na faculdade, nós explicamos que tem as prisões definitivas, aquelas decorrentes de sentenças condenatórias já transitadas em julgado, e tem as prisões que a gente chama genericamente de provisórias. Essas prisões provisórias, elas têm categorias, tá? Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, até bem pouco tempo, prisão decorrente de sentença condenatória ainda não transitada em julgado. Esse artigo 316, parágrafo, que é o que está no centro dessa confusão, ele foi enfiado na calada da noite no pacote anticrime. Então, foi feito um pacote para endurecer a luta contra o crime. Na calada da noite, enfiaram esse artigo. E esse artigo foi sancionado. Eu não concordo com esse artigo para nenhum dos casos das prisões que a gente chama de provisórias, tá? Mas se eu tivesse que dar uma aula a respeito dele, concordando ou não, o que eu diria? Esse artigo vai ser aplicado para aquelas situações em que o magistrado decreta a preventiva e demora muito para o promotor apresentar a denúncia, para ter a instrução criminal, e a pessoa fica ali esquecida. Então, tem ali uma previsão no código de que, passados 90 dias, o magistrado tem que reavaliar aquele contexto, para a pessoa não ficar ali largada, mofando. Consegue entender até aqui? O que fez o ministro Marco Aurélio? Pegou esse dispositivo, que não existia no ordenamento até então, e começou a aplicar também para as prisões provisórias em que há sentença condenatória. O que não me parece ser o espírito da lei, mas é uma interpretação, vamos dizer assim, possível. Então, o que seria mais seguro? Não ter esse artigo. Então, fica aqui, primeiro, a crítica ao artigo. Depois, a crítica à interpretação dada pelo ministro. Porque ele tratou este caso como se fosse qualquer outro. E eu nem estou entrando no mérito da gravidade do caso, eu estou falando do seu ponto de vista processual. A pessoa que foi libertada já tinha sido denunciada, já tinha sido condenada a 14 anos em primeira instância, depois a condenação foi confirmada pelo tribunal, só que a pena foi ajustada para 10 anos. Ou seja, não era uma pessoa que estava esquecida pelo sistema. Ministério Público agiu denunciando, primeira instância agiu recebendo a denúncia e condenando. Pelo contrário, o processo foi rápido. O processo foi super rápido para os padrões brasileiros. Entendeu? O processo foi super rápido. Trâmites. Sim, então fica aqui a crítica ao dispositivo, a crítica a essa interpretação com a qual eu não concordo. E o que eu disse, que eu estranhei, né, e falo aqui, deixando claro que eu não estou atribuindo nenhum tipo de comportamento ilícito a quem quer que seja, mas eu estranhei o fato desta decisão vir na esteira de um habeas corpus impetrado pelo escritório de uma pessoa que trabalhou até pouco tempo no gabinete do ministro. Então, não estou atribuindo nenhum comportamento ilícito a quem quer que seja, mas eu entendo, pela magnitude do caso, pelo impacto da decisão, que é um fato a se considerar. É um fato a se considerar. Infelizmente, Brasília ainda funciona muito, e eu acho que quando eu digo isso, além de estar defendendo a segurança pública, eu estou defendendo a advocacia.
ainda funciona muito assim, sabe? A pessoa cuida do processo inteiro, aí quando chega em Brasília, precisa contratar determinados escritórios, sabe? Aí vai ver quem é que é o dono, quem é que é o sócio. Ah, é filho de A, é sobrinho de B, é ex-sócio de C, é ex-assessor de D. Isso não pode continuar assim. É uma situação que fere a livre concorrência na advocacia. Então, aqui também fica uma crítica ao sistema posto, né, que aniquila a boa advocacia. Sabe? É muito revoltante, sob todos os aspectos que se analise a situação. Eu fico pensando, como é que fica a cabeça do policial que está na ponta, que se mata para fazer as prisões, do policial militar, o delegado, que é policial civil, do promotor de justiça, do magistrado, se com uma canetada todo esse trabalho é jogado no lixo. E aqui quero fazer uma crítica também ao presidente da Câmara, deputado Maia, que culpou o Ministério Público. Com certeza o deputado Maia não olhou a situação concreta, porque o Ministério Público tinha denunciado, o juiz tinha condenado. Então, esses agentes políticos, eles foi um erro que eles crasso, podem né? falar qualquer coisa. Esse perante a lei, eu eles disse acham aqui... que eles podem falar qualquer coisa. Deputada, E a acusação esse foi... contra o ministro Fux, a acusação contra o ministro Fux de que ele é um interventor, de que ele é um censor, também não procede, porque o ministro decidiu, provocado pela Procuradoria-Geral da República. Houve um recurso da Procuradoria-Geral da República e o ministro decidiu, porque ele tem o dever de decidir. Então, não se pode dizer que ele é um interventor, que ele é um censor, que ele se meteu no caso do outro ministro. Não é assim. Ele respondeu a um ato legítimo da Procuradoria-Geral da República. Então, essas explicações de ordem técnico-jurídicas, elas precisam ser dadas. Porque as pessoas falam das coisas assim de maneira muito superficial. Deputada, eu não sei se a senhora está me ouvindo, mas Diga. uma parte é necessário. Estou te ouvindo. É que eu falo demais, Datena. Pode me cortar. Não, mas eu também falo demais. Primeiro detalhe, eu já entendi. Né? O casuísmo do artigo enfiado na lei provoca uma decisão errada de um juiz do Supremo, de um ministro do Supremo. O casuísmo da lei, que acontece com frequência no Brasil, provoca uma decisão errada, porque o cara pode decidir. A lei que prende e a lei que solta. Ele pode prender ou pode soltar o cara baseado na interpretação, e é única e exclusiva dele, porque foi monocrática. Para o Brasil inteiro, ou grande parte do Brasil, para a maioria dos brasileiros, a decisão foi muito ruim. Eu até perguntei, eu falei, eu gostaria de perguntar ao ministro Marco Aurélio, eu queria perguntar ao ministro Marco Aurélio o que é que ele fez de colaborar com o sistema jurídico brasileiro e para com o país em soltar um dos maiores traficantes internacionais que nós temos no país. Qual o benefício que isso causou? Porque uma decisão jurídica, ela visa ser não só legal, mas como justa. Né? Ela não pode ser só legal, ela tem que ser justa. Que benefício o ministro Marco Aurélio provocou ao país em soltar um traficante perigosíssimo que provocou mortes e mortes direta ou indiretamente, não é? Então, só de você perguntar isso, e essa história de justiçamento é uma bobagem muito grande, porque o direito, quando ele anda ao lado do povo, normalmente ele anda bem. É claro que a gente não quer linchamento judiciário, ninguém quer que as pessoas sejam linchadas, mas quando há pelo menos um bom senso, né, da população, e a população pensa muito melhor, são milhões de cabeças pensando que vivem na pele todo dia o fato de andar de ônibus. Então o cara entende de ônibus mais do que o secretário de transporte, já falei aqui, entende de saúde mais do que o ministro da saúde, coisa parecida, porque o cara usa o sistema público de saúde. E o brasileiro sabe, de uma maneira geral, o quanto o crime organizado está fazendo mal para o país. O brasileiro já sabe disso. Está, inclusive, embutido, inclusive, no meio da política brasileira. Está elegendo
políticos no Brasil, o crime organizado. Quando você solta um cara do crime organizado, mas o da problema organização é o seguinte. que mais cresce no mundo inteiro, é uma coisa terrível. E sob o ponto de vista legal, Mas né, seria muito importante. me surpreende muito. Datena, Me seria surpreende muito muito. importante. Peraí, deixa eu terminar. Me surpreende muito Tá bom. que o presidente da Câmara demonstra um desconhecimento de leis quando ele fala que o MP prevaricou. Isso é um absurdo. O presidente da Câmara mostrar um desconhecimento do rito legal absurdo, porque o processo foi aprovado na Câmara e parece que só uma deputada votou contra esse artigo esdrúxulo que o cara que foi eleito pela bancada da bala, né, exatamente pregando combate ao crime organizado no varejo, esse cara enfia esse artigo casuístico no meio do pacote anticrimes que visava exatamente combater o crime do varejo até o crime organizado, o crime de morte, de homicídio e daí por diante. Porque a lei que solta um bandido desse tamanho, solta um cara que matou alguém lá atrás, solta um corrupto e daí por diante. Então é mais ou menos isso que eu entendi que a senhora falou. E me surpreende muito o presidente da Câmara, que é um primeiro-ministro do Brasil, cometer um erro absurdo na sua avaliação. E é muito importante, Datena, que os senhores senadores peguem esse caso e esmiuçem esse caso na sabatina com o indicado ao Supremo Tribunal Federal. Eu até coloquei no meu Twitter que o candidato haveria de ser questionado se ele concorda com a interpretação dada pelo ministro Marco Aurélio ou se ele concorda com a interpretação dada pelo ministro Fux, porque isso já vai mostrar muito do perfil, né, jurisdicional que ele vai efetivar no Supremo Tribunal Federal. A indicação foi uma surpresa para todas as pessoas que apoiaram e gostariam de seguir apoiando o presidente. Eu poderia te fazer uma lista aqui de 20 nomes de juristas com currículos impecáveis, com formação conservadora, com um pensamento escrito e publicado de enfrentamento ao crime, de enfrentamento à corrupção, com respeito às garantias individuais, e o presidente fechou as portas para todos esses nomes e indicou uma pessoa que pode até ser uma pessoa excelente, mas que ninguém conhecia. E eu li os textos do indicado, que agora estão sendo até questionados se são dele ou não sei dizer, mas eu li os textos, e os textos indicam uma pessoa de mentalidade liberal demais para o meu gosto, né? Uma pessoa que corroboraria, em tese, a visão do ministro Marco Aurélio. Então, eu acho que o mínimo que nós temos direito, né, e aí eu não falo como deputada, falo como eleitora, é que essa sabatina fosse dura para que nós tenhamos claro quem é que vai ser o próximo ministro e possamos compreender por que o presidente está agindo dessa forma. A senhora disse que não quer levantar suspeitas sobre ninguém, mas já levanta quando diz que o escritório que pediu o HC tem um cara que era assessor pessoal do ministro Marco Aurélio, ele disse que isso não significa nada. Quando perguntado pela Cruzoé, ele disse que não significa nada. Agora eu estou recebendo um alerta do UOL aqui, que antes de soltar o André do Rep, o ministro Marco Aurélio já tinha soltado um cúmplice do André do Rep antes do pacote anticrime. Já tinha soltado um cara que era então hoje cedo eu vi o ministro Marco Aurélio soltou um cara antes do pacote anticrime que era cúmplice do André do Rep, não é? A gente tem aqui. E teve ontem a informação e hoje que chegou a mim. Eu vi. Peraí, deixa eu terminar, senão você não pode falar. Ontem nós conseguimos uma informação aqui, tá? Que quando os advogados do André do Rep pediram algumas vezes HC e, de repente, não sei como, tá, eles descobriram que o relator não seria o ministro Marco Aurélio, desistiram da questão. Eu tenho um documento aqui no meu celular que nós mostramos ontem, assinado pela ministra do Supremo, a Rosa Weber, em que ela mostra que os advogados, quando perceberam que ela seria a relatora do caso, desistem do HC, que é outro fator grave. Primeiro, o advogado tem
ciência de quem vai ser o relator, né? Porque dizem que, olha, no sistema jurídico brasileiro tem muito advogado que escolhe até o relator para julgar determinada sentença. Quando acontece em outras instâncias, é super grave. Quando isso acontece no Supremo, que a pessoa sabe quem é que vai julgar, no mínimo, sabe quem é que vai julgar, não é grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Então já é um fator aliado ao outro. A senhora não acha que isso tem alguma coisa a ver com a decisão do ministro Marco Aurélio ou foi uma decisão que ele tomou mesmo monocrática e de acordo com o pensamento dele? Se nenhum fator externo eu não tenho como influiu dizer, nisso. eu não tenho como dizer. O que eu posso dizer é que mas hoje tem que ser investigado. que o ministro Marco Aurélio, com base nesse 316, já teria soltado quase 80 pessoas. Então, independentemente, né, da situação concreta, eu entendo que é necessário a base do governo na Câmara fazer uma reflexão e parar de dizer amém ao presidente Bolsonaro, porque eu também apoiei o presidente Bolsonaro, eu gostaria muito de seguir defendendo o governo Bolsonaro, porém, o presidente hoje só age pensando em livrar o filho. Esse dispositivo veio com o intuito de, se necessário, livrar o filho. O juiz de garantias foi sancionado, que é um instituto que vai atravancar o nosso sistema penal, pensando no filho. O presidente parou de defender a prisão em segunda instância, pensando no filho. Então, é necessário que a base do governo, eu não quero que abandone o presidente, mas que nessa temática de combate ao crime, de combate à corrupção, volte às origens, resgate os valores que foram eleitos em 2018 e digam não ao presidente. Nesse ponto, tem que dizer não. Se o presidente seguir defendendo a pauta de costumes, vamos defender o governo. Se ele também abandonar essa pauta, temos que dizer não, porque o compromisso é com o cidadão brasileiro, é com o eleitor, entendeu? O compromisso é com os valores que foram eleitos. O presidente se elegeu sobre 3 pilares. Liberalismo econômico, que por enquanto ainda ele está sendo fiel, porque ele está mantendo Paulo Guedes, não sei até quando. Combate à corrupção, que ele abandonou, não por estar praticando atos de corrupção, quero deixar isso muito claro aqui. Não tenho consciência nem conhecimento de nenhum ato de corrupção por parte do presidente ou de seus ministros. Mas a pauta ele abandonou, com medo do filho ser alcançado. E agora nós temos a questão dos costumes, que por ora, por meio da ministra Damares, eu entendo que ele ainda está fiel. Porém, ele indicou um ministro ao Supremo que, na sua dissertação de mestrado, indica ser favorável ao aborto. Então, é importante que os senadores indaguem por que é que, numa dissertação de mestrado, que trata de acesso à saúde, o indicado fala tanto de aborto, fala tanto dos precedentes americanos. Porque quem trata de aborto como acesso à saúde, em regra, é pró-legalização. Então, assim, esses valores que elegeram o presidente precisam ser protegidos. Isso não tem nada a ver com ser favorável ou contra quem quer que seja. Nós temos que ser fiéis àquilo que os eleitores escolheram em 2018. Então, eu acho assim, é estranho que um deputado da base tenha plantado esse artigo numa reforma que, teoricamente, era para endurecer contra o crime. Se esse artigo viesse de um petista, de um pissolista, eu não ia achar estranho. Mas veio de um deputado da base. De um cara que se elegeu pensando diferente. O cara que se elegeu pensando e pregando diferente. Combate ao crime organizado ou não. Era um cara que foi secretário de Segurança Pública lá em Minas Gerais. É candidato a prefeito. Goste dele ou não, ele fez um parecer orientando o presidente a vetar esse 316, a vetar o juiz de garantias. E o presidente sancionou. Então, assim, essas coisas são verdade. Onde ele acerta, eu defendo. Onde ele erra, eu aponto. Desculpa, eu não sou pau-mandado. Entendeu? Se eu fosse pau-mandado, não tinha brigado tanto com o PT. Porque o que eu acho errado no PT
é essa coisa de cordeirinho. Lula fala, todo mundo diz amém. Entendeu? Agora está fazendo igual. Ah, Bolsonaro está indo contra o que o elegeu. Ah, mas ele tem... Gente, toda hora eu ouço assim, com certeza ele tem uma estratégia. Que estratégia? Cadê a inteligência do que está acontecendo? Eu não entendo. O presidente então, foi eleito... O presidente foi eleito defendendo a Lava Jato. E agora diz que acabou com a Lava Jato. Isso demonstra o que a senhora está dizendo, né? Ele foi eleito com base em dizer então, que assim, a Lava Jato é base daquilo que eu penso, tanto que ele escolheu o ministro Moro como super-ministro. E é gozado, que coisa interessante, que quando eu entrevistei o Moro pela primeira vez, ele não tinha assumido, eu fui a Brasília e perguntei a ele, ministro, o fato do senhor ter sido avaliado hoje pela Folha de São Paulo melhor que o presidente, 2 vezes melhor que o presidente, isso não vai lhe causar problema lá na frente? Ele falou, não, da Atena, não é bem isso e tal, e no fim acabou causando problema, porque o Bolsonaro pensa que daquela forma, quem manda é ele e quem afronta o que ele pensa realmente não se dá bem, vai para o espaço como foi o Moro e como foi o Mandetta, isso é uma coisa clara. Agora, o próprio ministro Moro disse agora há pouco, eu vou entrevistá-lo na sequência, depois dessa entrevista com a senhora, o próprio ministro Moro disse que não vale a pena você ficar procurando quais foram os erros e quem cometeu esses erros da soltura do André do Rep. Tá? A senhora disse que vale a pena uma investigação. Eu também acho que não custa nada uma investigação. Já que há dúvidas, poderia ser feita uma investigação. Mas o Moro também defende de uma maneira muito prática e pragmática, porque ele é assim, que o negócio é não pensar no que aconteceu e sim pensar que isso não aconteça mais, que se revise logo essa lei e se retire esse artigo esdrúxulo e fim de papo. A senhora acha que é o melhor a fazer ou não? Olha, talvez seja, como você mesmo disse, o mais pragmático. Só que eu não consigo ver, num futuro próximo, a chance da gente fazer essa reforma. Eu não consigo ver. E vejo agora como prioridade número 0 o debate em torno do próximo ministro no Supremo Tribunal Federal. Porque o presidente Bolsonaro prometeu um conservador e não é, aparentemente, o que ele está entregando. O ministro Moro, me parece até interessante você trazer essa frase dele, que eu não tinha ciência dessa fala dele, ele me parece uma importante para os próximos passos no Brasil. Mas ele precisa definir o que é que ele quer, para começar a trabalhar já desde agora. Então, por exemplo, eu já me manifestei em redes sociais, talvez de maneira não tão educada, eu sou um pouco agressiva no sentido de falar as coisas claramente, que o ministro precisa começar a trabalhar, a se informar, a olhar para outras áreas, além do combate à corrupção. Jamais, vamos dizer assim, abandonar esse combate, porque ele é primordial e ele é uma pessoa extremamente capacitada para isso. Mas nós precisamos de um nome para 22. E hoje, todas as testagens que são feitas, todas as pesquisas indicam que ele é o único que tem essa potencialidade de enfrentar Lula e Bolsonaro. Então, o ex-ministro, precisa tomar uma decisão de vida, precisa conscientizar a família, da missão que eu entendo que ele tem. É claro que ninguém pode impor isso a ninguém, ele é uma pessoa livre, e já começar a se preparar nas outras áreas também, porque o enfrentamento à corrupção é primordial, mas nós temos uma série de problemas para além deste. E eu entendo que o mais rapidamente possível a evasão fiscal é pior que a corrupção no Brasil. A evasão fiscal, ela leva mais divisas do Brasil do que a corrupção. O crime organizado, o tráfico de drogas, está se tornando um problema sério que a gente pode colombizar o Brasil, vamos dizer assim. Já ficaram aterrorizados com a venezualização. Mas nós estamos colombizando o Brasil. Triste. Não sei nem se existe esse termo. Nós estamos usando. Por isso que eu acho que a senhora tem razão. Alguém que quer ser presidente da República
tem que pensar amplamente. Claro. Então, assim, já que você vai entrevistá-lo, né, diga para ele, pode dizer que fui eu que disse, que ele precisa se definir, se apresentar como alternativa e começar a trabalhar, entendeu? Tem que olhar para a saúde, tem que olhar para a educação, tem que olhar para saneamento básico, que eu vejo como um dos principais desafios nesse país. E tem que se apresentar, porque senão vai surgir mais um aventureiro para preencher esse vácuo. Eu entro em desespero porque nós estamos naquele ambiente. Você não acredita numa alternativa? Você não acredita? Você não acredita numa alternativa? Você não acredita numa alternativa em relação ao Moro, ao Lula e ao Bolsonaro? O Luciano Huck, por exemplo. Você não acredita em alguém novo assim? Eu acho assim. É duro falar isso, né? Mas não acredito não. Não quero desrespeitar ninguém, nem magoar ninguém, mas não acredito, não. Eu acho que ele diz que gosta tanto do Rio, poderia se lançar primeiro ao governo do Rio, amassar um pouco de barro, entendeu? Para depois dar um outro passo. Sair direto de um programa, por melhor que seja, para a presidência da República, não vai ter meu apoio. Tá bom. Desculpa falar desse jeito. Deputada, não, eu acho que a senhora é muito sincera e eu respeito isso. Aliás, esse é o ponto positivo que lhe deu a quantidade de votos que a senhora teve, que foi uma quantidade astronômica, sendo nova na política, foi uma coisa assim impressionante, foi um fenômeno político na realidade. Obrigada. Foi um prazer falar com a senhora. Se faltou alguma pergunta, a senhora pode completar, porque na sequência a gente vai entrevistar o ex-juiz. Não, só desejo aí saúde para todos e agradeço a oportunidade, o espaço precioso. Tá bom, um abraço grande. A senhora semana. sabe que é um prazer muito grande conversar com a senhora. Eu lhe respeito muito e foi um prazer recebê-la aqui no Manhã Bandeirantes. Fica com Deus, saúde e ótima semana também, tá bom? Abraço, muito obrigado. Obrigado, fica com Deus.